Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Márcia, sou especialista de marketing aqui na Donaldson. Eu serei a moderadora de vocês aqui nessa sessão e é um prazer ter vocês todos aqui com a gente, né? Na Donaldson, o nosso objetivo com esses webinars é sempre trazer insights valiosos, soluções práticas para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês aí em suas operações. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje, que é extremamente importante, é poeira combustível, o desafio que você não vê. Então, esse webinar vai ter a duração de mais ou menos 1 hora, sendo que os últimos 10 minutos a gente deixa reservado para responder as perguntas que vocês forem enviando aí no chat para a gente durante a sessão. Então, eu convido vocês todos aí, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, que compartilhem com a gente. No painel aí embaixo, no menu, vocês têm uma interrogação ali, que é o Q&A, e aí vocês podem digitar as perguntas e a gente, no final, então, volta para poder responder as suas perguntas. Se não der tempo de responder, a gente manda, não se preocupem, porque a gente vai mandar todas as respostas para vocês posteriormente por e-mail, tá? Além disso, ao final do webinar, a gente também convida vocês todos, quando forem sair da plataforma, para responder a nossa pesquisa de satisfação. E é super rápido. E todos vocês que responderem, a gente vai mandar também um certificado de participação dessa 1 hora. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o Tiago e o Diego, que são os nossos especialistas de hoje, que estarão com vocês apresentando. Tiago, engenheiro mecânico, com mais de 10 anos de experiência aqui com a Donaldson. Ele tem atuado principalmente, né, em projetos de ventilação, poeira industrial, dentre outras especialidades. E também o Diego. Ele também é engenheiro mecânico. Ele possui também uma ampla experiência com aplicações envolvendo poeiras combustíveis, ventilação industrial. E ele já está integrando aqui a equipe com a gente há mais de 4 anos. Então, com isso, eu passo a palavra para vocês, Tiago, Diego. Vocês, bom webinário para todos vocês e vejo vocês no final. Obrigado, Márcia. Bom, pessoal, aqui é o Diego falando. Então, vamos fazer aí uma breve apresentação aí para vocês, né? Sobre a filtragem avançada para um mundo mais limpo e abordando também esse tema específico aí de poeiras combustíveis. Fazendo uma breve apresentação aí da Donaldson, né? A Donaldson foi fundada aí em 1915, então realmente é uma empresa centenária, com a presença em mais de 40 países, tendo mais de 14 mil colaboradores, 46 plantas produtivas, 20 centros de distribuições, mais de 100 laboratórios técnicos, inclusive contamos com um laboratório técnico aqui no Brasil, identificar os nossos elementos filtrantes, mais de 2.800 patentes, vendas da ordem de 3,4 bilhões, 69 milhões aplicados em investimento, né, de pesquisa e desenvolvimento, e também doações através aí da Fundação Donaldson, da ordem de 2,1 milhões. Então, a Donaldson é uma empresa global aí, mas sempre com a presença local, né? Então, a gente conta aí com 20 plantas de produção nos Estados Unidos e Canadá e 4 centros de distribuição, 7 plantas na América Latina, 5 centros de distribuição, na Europa, 17 plantas e 2 centros de distribuição, e na Ásia, 7 plantas de produção e 5 centros aí de distribuição. Aí aqui a gente já começa com alguns exemplos, né, acidentes que ocorreram aí em plantas que tratam esse tipo aí de poeira combustível, né? Então, não vou tratar em detalhes aqui, né, os feridos, os acidentes, as mortes que ocorreram na plantas, é mais chamar a atenção do tipo de planta, né? A gente tem aqui a West Pharmaceutical, que trabalha aí com pós de polímeros, né? Então, é mistura de borrachas e polímeros, gerou aí uma poeira combustível, né, uma poeira explosiva no ambiente, e tendo uma primeira explosão, todo o pó que está parado dentro da planta, em eletrocalhas, em suportes de estrutura, no próprio chão, equipamentos, né? Essa poeira acaba entrando em suspensão, e aí você pode gerar uma segunda onda
de explosão, né? E aí dessa segunda onda vai para a terceira onda, e assim você vai gerando realmente um acidente aí muito grave. Então, esta é uma primeira planta, né, de polímeros. Aqui nós temos o mesmo exemplo de uma planta aí de açúcar, né, de processamento de açúcar. Então, mesma situação, às vezes você tem os transportadores de correia transportando esse açúcar, os silos, e esse pó de açúcar se encontra disperso no ambiente, e é por devido a alguma faísca, algum equipamento sobreaquecido, pode ser um rolamento, uma descarga elétrica, você gera explosões em cadeia, né? E aí essas explosões sempre acabam em um evento catastrófico. Aqui, né, a Divium Mining é uma planta, é um moinho, na verdade, de milho, né? Então, processa o milho para fazer diversos tipos de produto, né? No formato justamente de farinha. E aí também você tem esses acidentes, aí, por exemplo, nesse caso aqui, mataram aí 5 pessoas dos 19 funcionários envolvidos aqui na operação, né? Então, isso daqui é mais para chamar a atenção dos eventos, né? Os tipos de poeira combustível e dos eventos aí que podem acontecer. Aqui, de um caso mais recente, né, que é o da Cevale, que a maioria do pessoal aí que trabalha nas plantas industriais, principalmente no setor agrícola, chegou a ter conhecimento, né? Então, também uma planta aí de processamento de grãos, onde curtos aí, elétricos e roletes aquecidos das correias transportadoras desencadearam vários eventos aí de explosão, explosões primárias, explosões secundárias, né, o que acabou aí devastando a planta aí da Cevale. E aí o que acontece, né? Tendo esses eventos, explosão ao longo do tempo, principalmente aí o governo dos Estados Unidos, né? Como a Donaldson é uma multinacional com base nos Estados Unidos, vocês vão ver que a gente, muito das especificações e da experiência que a gente traz é dos Estados Unidos, né? Então, tendo esses eventos, né, a OSHA, que é uma organização de saúde ocupacional, começou a redigir normas para explicar as boas práticas que devem ser adotadas nas plantas industriais para você tratar esses pós-suspensão, fazer a classificação diária, fazer a análise de risco dessas áreas, né, e aplicar os produtos mais adequados tanto em sistemas de despoeiramento, que é o que a gente está tratando aqui, como também por exemplo, a parte elétrica, outros componentes que apresentam risco. Mais à frente você vai ver que aqui no Brasil, a própria ABNT, né, eu tenho participado de muitos seminários, ela acaba juntando alguma rocha e da ATEX, né, a ATEX da Europa, junta essas diretrizes para elaborar uma norma, aqui, uma diretriz para a gente aqui no Brasil. Então, fazendo um link aí entre as normas NFPA e ABNT, por exemplo, né, você vai ter a NFPA 652, que vai tratar aí dos fundamentos da poeira combustível. E aqui no Brasil, você vai ter a NBR-EC, que vai tratar aí das atmosferas explosivas, e aí vai ter os requisitos gerais. Então, a gente pode ir passando aqui pelas outras normas, né, por exemplo, a NFPA 654, e que vai tratar dessas poeiras explosivas, né? E aqui no Brasil a gente vai ter a NBR 16385 também, que vai tratar da fabricação, processamento e manuseio de partículas sólidas e combustível, né? Então, assim como a NFPA, a ABNT vai trazendo aí os seus capítulos tratando de cada parte que a NFPA vem tratando, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui a NFPA 69, né, vai falar sobre a prevenção, né, das explosões. Aqui a gente está vendo alguns dispositivos de mitigação, de acionamento rápido, que o Thiago vai tratar mais à frente, né. Então, seriam os sistemas aqui de prevenção e deflagração, que é justamente você evitar que a explosão aconteça, né, não deixar chegar ao ponto da explosão e você fazer o alívio de explosão. Você está tratando essa explosão antecipadamente. E aí, por exemplo, a gente fala muito aqui de poeiras combustíveis orgânicas, né, como o pó de milho,
a gente pode tratar também dos polímeros, mas também tem as normas específicas, por exemplo, aqui para metais, vai ter a norma específica aqui para o pessoal que trabalha aí com processamento de madeira. Então, nos Estados Unidos, até mesmo até 2026, essas normas vão já estar bem mais separadas, né, com cada capítulo aí para cada pó que está sendo manuseado, né? E aqui no Brasil, a gente vai seguindo aí essa tendência também. Então, tendo como base aí, por exemplo, a NBR 16385, ela é a principal que vai tratar aí da prevenção de atmosferas explosivas, né? Então, algumas medidas essenciais para a gente evitar, né, a formação dessas atmosferas é justamente controlar a concentração de partículas, né? Isso tanto na camada de pó que ficam paradas dentro da quanto as partículas de suspensão. E aí a gente tem que ter uma ventilação adequada, que é justamente utilizar, né, os sistemas de despoeiramento que a gente vai comentar aqui nessa apresentação, usar equipamentos aí, a prova de... Então, no mercado, aí o pessoal muito comenta sobre esse termo, a prova de explosão, não sei, é muito correto, né? Talvez o mais correto seria protegido, né, contra explosão, porque se ocorrer alguma explosão, o equipamento vai ter as proteções para mitigar os danos, né? Fazer um monitoramento contínuo. Existem sensores que podem ser instalados na área para verificar a quantidade de particulados em suspensão e procedimentos operacionais seguros, né? Adotar práticas de limpeza e manutenção para minimizar o risco desse acúmulo de poeira, né? E aí é o que eu comentei no começo lá daquelas explosões da Imperial Sugar, até mesmo da Cevale, né? Você evitar ter um ambiente de trabalho contaminado, né? Você pode ter um equipamento à prova de explosão, um processo controlado, mas se ao longo de 5 anos acumular pó numa calha elétrica, vamos dizer assim, ninguém limpar, né? Só precisa de uma faísca, começar uma centelha, um pequeno incêndio nessa calha, ter alguma vibração, essa poeira entrar em suspensão, gerar a primeira onda de explosão, e assim, em sequência, você vai tendo as outras ondas de explosão. Então, isso daí é muito importante. E aí, para gastação adequada, né, a gente vai fazer uso aí dos exaustores industriais, em conjunto aqui com os filtros de manga ou filtro cartucho, né, exatamente para você fazer extração dessa poeira em suspensão. Muitos casos aí, principalmente também na agricultura, você tem túneis subterrâneos que, além de você fazer o despoeiramento, você força uma troca de ar, né? Você insufla um ar ambiente para ter a constante renovação de ar dentro desse túnel. Aí, obviamente, usar os dutos de ventilação para fazer a captação do pó, os sensores de qualidade do ar, que é igual eu falei, né? Você pode monitorar a concentração de gases, concentração de particulados no seu ambiente fabril. Então, só para explicar um pouquinho como as autoridades aqui no Brasil já estão se movimentando, né? Então, trazendo um pouco da experiência dos seminários que eu tenho participado, a gente vê que em muitos casos, por exemplo, o governo, os procedimentos técnicos, né? Eles já estão falando, além de incêndio, falando também de explosão, e já dando as diretrizes, né? Que os filtros de mangas aqui, por exemplo, tem que ter os alívios, os painéis de alívio de explosão, na parte dos transportadores, nas transferências entre um silo, entre uma moega e uma rosca transportadora, você tem que conectar isso daí no filtro de manga para fazer o despoeiramento, para fazer alívio de pressão, ou seja, para não deixar esse pó entrar em suspensão. Aqui é mais uma normativa aqui do governo do Paraná, né? Outra procedimento técnico, né, do Paraná para a indústria de cal, onde a gente já vê muito aqui as referências da NBR 16385, né, tratando aqui da explosão, e aqui também de São Paulo, aqui no caso do Corpo de Bombeiros, a gente também tem uma instrução técnica, né, que ainda chama a atenção todos os equipamentos, dutos, silos de pó e coletores no interior dos quais o pó fica confinado devem ser dotados por sistemas de proteção contra a explosão. Então, é utilizar, né, por exemplo, o coletor de pó e o coletor de pó ser devidamente protegido, com os painéis de ruptura, com sensores, ou seja, ter essa proteção
para uma eventual explosão, você ter a proteção adequada. E também chama a atenção aqui que na vistoria deve ser exigido comprovante de responsabilidade técnica dos sistemas de controle de temperatura, despoeiramento e explosão, né? Então, isso aqui realmente está tendo algumas TACs aí, né? O termo de ajuste de conduta, onde as empresas precisam apresentar esses laudos, né? Essas vistorias, certificando que os equipamentos aí estão adequados, que as instalações estão adequadas para manusear aquele tipo de produto e conter esse tipo de pó. Aqui uma breve classificação de áreas, né, que isso daí entra um pouco também na análise de risco, né? Então, a zona 20 realmente aqui é onde você vai ter uma atmosfera explosiva constantemente ativa, né? Por exemplo, a gente pode ver, obviamente, dentro do coletor de pó, até mesmo pelo fato de você ter os pulsos de ar comprimido que fazem a limpeza dos elementos filtrantes constantemente, você vai ter uma atmosfera explosiva, né, com potencial de explosão, por isso tem que ser explosivo, né? E saindo da zona mais crítica, que é a zona 20, a gente vai para a zona 21, por exemplo, você está carregando um silo com bag, com sacos ou até com transportador, essa área de alimentação constantemente vai ter um pó aí também em suspensão, né? Essa zona explosiva no momento que está carregando o sino, é um momento aí que provavelmente você vai ter essa atmosfera explosiva e está classificado como 21. E zona 22, por exemplo, a descarga da válvula rotativa, né? Essa atmosfera explosiva ela não é constante, é só se realmente você tiver uma falha na operação, um acidente, vai tirar um bag, o bag rasga, cai, levanta aquela nuvem de pó, né? E aí você precisa ter os equipamentos ali com essa proteção ou classificados para a zona 22, para não ter nenhum problema quando essa nuvem ficar em suspensão, você mitigar esse risco de explosão. Aqui temos alguns exemplos, né, de materiais de poeiras combustíveis, né, e a gente usa uma escala, ou cada pó tem o seu KST, eu vou explicar mais à frente o que significa esse KST, né, mas basicamente é o quanto a onda de pressão vai crescer dentro de um vaso aí que não tem esse painel de ruptura, mas esse valor aqui é utilizado para a gente calcular a área de alívio de explosão, por exemplo, necessário para um equipamento. Então, na lista a gente pode ver que açúcar, soja, trigo, milho, PVC, né, que são os polímeros, são todos componentes aí que têm um teor aí de explosividade. Então, né, o que você precisa fazer para ajudar até mesmo na análise de risco, né? Então, vocês já estão começando a fazer algo, porque vocês vão ter aí já um conhecimento inicial de que existem essas poeiras combustíveis, né? Muita gente não sabe, por exemplo, que farinha, açúcar, milho são poeiras combustíveis. Então, vocês têm esse conhecimento e vocês aqui também já vão ter conhecimento inicial de como mitigar esse risco e para depois ter o resultado operacional de que realmente é evitar esses acidentes. Então, aqui dos perigos da poeira combustível, o que, que a gente aborda aqui muito rapidamente, né? A gente tem primeiramente aqui um triângulo aqui, né, vamos dizer assim, do fogo, né, que a gente tem o comburente, o combustível e o calor para você gerar a chama, né? É, e aí, numa segunda etapa, você vai ter aquele flash fire, que é como se você fosse colocar pólvora e acender aquele caminho de rato, né? Você vai ter uma reação em cadeia, né? Então, ao triângulo, a gente adicionou aqui a reação em cadeia. E aí, para isso virar uma explosão, a gente confina, por exemplo, esse pó dentro de um volume, dentro de um recipiente, que seria, por exemplo, o coletor de pó. Então, se você tem uma explosão e essa explosão está dentro do recipiente, daí vai ser como se fosse uma granada, né? É o que vai gerar essa explosão. E não só no coletor de pó. Se você tem um túnel, uma máquina, um ambiente fabril fechado, isso daí também caracteriza uma explosão. Está tentando conter a pressão, né? Então, dentro do coletor de pó, você vai ter todas aquelas variáveis do pentágono da explosão. Você vai ter o combustível, que é
a poeira combustível ou vapores. Você vai ter a dispersão, que é a poeira removida do filtro, né, no momento do pulso de limpeza. Você vai ter o oxidante, que é o oxigênio no próprio ar que está sendo aspirado. O confinamento, que é a própria carcaça do coletor. E uma ignição, né, que pode ser uma faísca externa, uma fonte de calor, pode ser uma descarga estática entre o elemento filtrante e a carcaça, entre os elementos filtrantes, né? Então, é isso que vai caracterizar aí a explosão. E aí, e se o usuário não souber qual que é o valor do KST, ou não sabe se o pó é combustível, oferece risco de explosão? Aí a gente indica que o cliente, né, faça uma análise desse pó, por exemplo, aqui em São Paulo, no Instituto de Medidas e Pesos, no IPT, né? Eles fazem essa análise, por exemplo, do KST, do Pmax, das características do pó, que essas características são necessárias para fazer o cálculo da área de explosão. Então, explicando mais um pouquinho o que seria esse KST, né, ou as variáveis dessa onda de pressão, no gráfico aqui de quando ocorre uma explosão, a gente tem essa linha vermelha, que seria a onda de pressão máxima que chegaria, né, esse vaso de pressão, que é representado pelo Pmax aqui, né, que é a pressão máxima atingida durante uma explosão. O Pstat, né, que seria a pressão estática ou a pressão de ruptura, vamos dizer assim, do painel de ruptura que está protegendo esse vaso, é onde esse painel começa a abrir para proteger esse vaso de pressão. Esse P-head seria a pressão máxima reduzida, né? Ou a pressão residual que você vai ter dentro do coletor de pó para que ele não atinja a pressão máxima e após a abertura do painel de ruptura. Então, é para essa P-head aqui que o equipamento, o coletor de pó, no caso, tem que ser dimensionado. E o que é o KST? O KST é justamente a inclinação dessa curva, né? Rápido vai subir esse valor de pressão dentro do vaso. Então, obviamente, o KST maior, a pressão vai subir mais rapidamente, você precisa de uma área de alívio de explosão maior. Né? Então, lembrando aí que a unidade do KST é bar vezes metro por segundo. Então, é a taxa de aumento dessa pressão dentro desse vaso onde está sendo contida essa pressão. E, por exemplo, eu vou iniciar o projeto de uma planta nova. Eu não tenho ainda as características do pó. Eu tenho o pó de milho. Onde que eu posso pesquisar o KST? Então, a gente tem de forma online, né, alguns bancos de dados que a gente pode pesquisar o KST inicial. A gente tem a própria NFPA 652, que está disponível online de forma gratuita. Esse GESTIS alemão. Então, você digitando aqui corn, por exemplo, você vai achar um banco de dados com a granulometria, diversas granulometrias, né? Ou diversos processos produtivos. Aqui no caso, tem o MUD aqui na forma de farinha, pode ter na forma de cavacos, e o grupo aqui é CST1, CST2, CST3, que eu já vou explicar mais à frente o que significa esse grupo. Então, por exemplo, se eu verificar que o pó pertence ao grupo ST1, significa que ele tem um KST aí de 0 até 300 bar vezes metro por segundo. Então, se você está operando com leite em pó, carvão, enxofre, açúcar, você já sabe que o máximo vai ser um KST de 200. Então, você já pode partir para dimensionar inicialmente os equipamentos com esse KST na zona ST1. E aí, se você tem celulose, pó de madeira, que tem um KST mais elevado, polímeros também, entra um pouquinho nessa faixa, você pode colocar os equipamentos e dimensionar para o ST2, né? E assim sucessivamente. Aqui só para mostrar que realmente a NFPA também tem o acesso online gratuito, né? Então, eu entrei, tirei um print da tela, com acesso gratuito, você consegue navegar online pelas páginas, né? E ver todas as definições, boas práticas aí, que devem ser definidas aí nos processos produtivos, inclusive aqui na análise de risco que a gente tanto comenta. Agora eu vou passar a apresentação aí para o Thiago,
que vai apresentar um pouquinho mais aí para vocês sobre essa parte aí dos equipamentos que podem ser utilizados para mitigar o risco de explosão. Obrigado, Diego. Dando sequência aqui na apresentação. Então, a pergunta aí que fica, né, depois de tudo que o Diego colocou, é como a poeira combustível afeta o projeto de um sistema de ventilação industrial, né? As normas, principalmente americanas, né, que são a base do nosso estudo aqui, uma delas, que é a 652, ela orienta, por exemplo, sobre as velocidades mínimas de transporte do particulado. Obviamente, o objetivo, né, de um sistema de exaustão é capturar o particulado e transportá-lo até o coletor de pó para que seja filtrado e assim o ar limpo saia para a atmosfera. Ou seja, não pode haver depósito de material na tubulação, porque isso contribui para um potencial risco aí de incêndio ou explosão, né? Essa norma ela vai nos orientar lá para o Industrial Ventilation, né, que é um manual de ventilação industrial, que é também o manual que nós nos baseamos para fazer os projetos de exaustão, né? Os projetos de exaustão, como mostra na imagem, basicamente são compostos por coifas, né, que são responsáveis aí por capturar o pó gerado no processo, os dutos, que é por onde esse pó vai ser transportado, né? O coletor de pó com os elementos filtrantes, onde nós teremos a filtragem, né, desse particulado, e por fim o ar limpo segue para o ventilador, produto de descarga para o silenciador. Então, como a norma comenta, nós precisamos garantir essa velocidade mínima de transporte, que geralmente, né, para particulados secos, né, sólidos, trabalhamos entre 20 e 22 metros por segundo, porém, cada particulado vai ter a sua orientação que nós vamos encontrar lá no Manual de Ventilação Industrial. Então, quais são os riscos aí, né, nesse sentido? A gente sabe que os processos produtivos eles estão em constante crescimento, né? Então é muito comum que a gente encontre, que nós encontramos nas plantas, pontos de exaustão adicionais que foram incorporados a um duto já existente, né? E isso pode prejudicar muito o comportamento do sistema de exaustão, como a gente vai ver aí na sequência, né? O que isso gera, né? Então eu tenho um projeto original que ele foi concebido para que eu tenha uma determinada velocidade de transporte. A partir do momento que eu adiciono um ponto adicional sem fazer a revisão do projeto, eu começo a alterar alguns parâmetros do projeto, como a vazão, a pressão estática, ou seja, meu ventilador passa a operar numa curva diferente e, consequentemente, eu tenho variações de velocidade, né? Então, o que nós precisamos ter em mente, né, para minimizar essa potencial obstrução dos dutos, né? Então é sempre recomendado trabalhar com empresas especializadas, né, que realizem o projeto, né, da tubulação através do balanceamento por projeto, que nada mais é fazer os cálculos corretos de perda de carga, de vazão por ponto de captação, calcular corretamente os diâmetros dos dutos, né? Também é muito recomendado instalar portas de inspeção ao longo de toda a tubulação, né, para que seja feita uma manutenção periódica e uma análise periódica para identificar se há depósito de particulado no duto. E também a utilização da automação também para nos auxiliar nesse controle, como por exemplo um inversor de frequência com controle de fluxo, para a gente saber se as velocidades inicialmente projetadas estão sendo mantidas. E aí uma pergunta também que é sempre cabível aí, né? Se a gente pode retornar o ar limpo filtrado para dentro do prédio ou necessariamente tem que ir para fora, né? A resposta pode ser uma coisa ou outra, né? É importante só ter em mente que normalmente retornar o ar limpo, né, para dentro da planta trata-se de um projeto um pouco mais custoso, né? Vamos dizer assim, porque provavelmente a gente vai precisar de pós-filtros,
normalmente se utiliza mais dutos e mais perda de carga e, consequentemente, um ventilador maior. Aqui tratando de alguns tipos de equipamentos, né? A gente vai ver cada um. Nessas imagens a gente encontra equipamentos do tipo cartucho, do tipo manga, equipamentos que trabalham com filtração, com água, né? Para fazer a coleta do particulado, e equipamentos sem enclausuramento. Vamos ver um pouco de cada um aí. Obviamente, né, o objetivo, né, desse webinar é tratar de pós-combustíveis. Então, quando a gente analisa um processo, uma aplicação onde existe um pós-combustível, normalmente as primeiras opções são os filtros cartucho ou filtros manga. Eles podem ser localizados internamente ou externamente da planta. Para que seja aplicado internamente, obviamente nós devemos seguir as estratégias de mitigação adequadas. E aí outros tipos de equipamento, né? Os coletores de pó sem invólucro, o fato deles não serem clausurados, isso elimina, né, bastante aí um potencial, uma potencial explosão. No entanto, esse equipamento ele tem algumas características, ele tem algumas limitações em termos de fluxo de ar e limitações também em termos de eficiência de filtragem. Então, normalmente são equipamentos usados para particulados com maiores granulometrias, né? E por fim, os coletores úmidos, né? Eles são bastante indicados em aplicações metálicas, principalmente, né? Quando existe o risco de explosão, mas também uma ressalva em relação a esse equipamento por conta da sua manutenção, que é bastante complexa e custosa, né? Ainda falando sobre a localização dos equipamentos, né? Então, a norma NFPA 654, ele orienta que os equipamentos com área suja, né? Ou seja, onde existe a circulação de particulado ali no elemento filtrante superior a 0,22 metros cúbicos de volume, devem ser localizados fora do edifício, a não ser que eles estejam preparados com os corretos dispositivos de explosão, né? Equipamentos com volume inferior, né, o volume da área suja inferior a 0,22 metros cúbicos, eles podem ser instalados dentro da planta, né, segundo a norma, porém com algumas ressalvas que nós vamos ver na sequência, e equipamentos também que atendem os requisitos de um coletor sem enclausuramento, também poderia ser instalado na parte interna da planta. Em relação a equipamentos pequenos, né? A gente fala de 0,22 metros cúbicos, equivale a uma caixa de 60 por 60 centímetros, por exemplo, né? Devido à dificuldade, né, de colocar dispositivos de mitigação nesses equipamentos, e por ser uma área reduzida, a norma permite que seja instalado dentro de uma planta. No entanto, as características explosivas do particulado elas não se alteram, né? O particulado ele vai permanecer com risco de explosão, essa explosão pode acontecer, então é muito importante que dentro de uma análise de risco, a partir do momento em que se opta em colocar esse equipamento dentro da planta, que esteja ciente que pode haver uma explosão, né? Portanto, esse equipamento, o ideal é que seja reforçado e que seja instalado numa área com baixa circulação de pessoas, uma vez que essa bola de fogo pode atingir um raio de até 3 metros, né, como é indicado aí nessa figura. Outra questão também sempre levantada, né, quando a gente inicia um projeto de exaustão, é se o sistema pode ser centralizado ou dedicado. Centralizado seria um coletor de pó fazendo a captação de vários pós oriundos em vários processos, né, vários ramais, e um equipamento dedicado para um equipamento para um ponto só de captação. Então é muito importante conhecer, né, bem a aplicação, como as horas de trabalho de cada máquina, se uma máquina depende da outra, e principalmente, né, se a gente está falando de particulados incompatíveis, né? Por exemplo, aço carbono e alumínio. Se forem pós-incompatíveis, o ideal é que essas
exaustões sejam separadas, né? Então vai depender muito da característica de cada processo, de cada aplicação. Outro item que a norma 654 cita é em relação às características dos elementos filtrantes. Então, para aplicações com risco de explosão, é recomendado se utilizar elementos filtrantes com retardante de chamas e elementos filtrantes condutivos, né, com materiais condutivos. Normalmente, esses elementos filtrantes possuem cordoalha de aterramento, né, ou eles podem ter em sua própria construção compostos que garantem esse aterramento do elemento filtrante, que por sua vez tem que estar aterrado a todo o equipamento, inclusive também não só o coletor de pó, mas também toda a tubulação é recomendado que seja aterrada em uma aplicação com risco de incêndio ou explosão. Em relação à configuração do equipamento, né, nessa imagem nós estamos vendo alguns tipos de moegas, né, que é onde vai ser feito o descarte do pó do equipamento, né, do coletor de pó. E é muito importante termos em mente, né, que qualquer estratégia que nós vamos utilizar para descarte desse pó, seja uma válvula rotativa ou um tambor de descarte, ele vai influenciar nessa análise da área que eu preciso ter para uma janela de explosão, né? Então, qualquer equipamento que eu coloco abaixo da moega, estou aumentando a área do meu equipamento. Isso, consequentemente, vai influenciar na estratégia de mitigação. E também, economicamente falando, né? É preciso fazer uma análise se nós vamos trabalhar com múltiplas moegas e múltiplas válvulas rotativas, ou somente uma moega e uma válvula rotativa, mas também, né, sempre lembrando que caso opte por uma válvula rotativa, ela também precisa ser adequada e seja à prova de explosão, né? Então vamos falar efetivamente de algumas opções típicas de mitigação. Ainda em relação à norma 652, existem orientações aí, métodos prescritivos e métodos baseados em desempenho, né? Então, o que seriam métodos prescritivos? Um exemplo de métodos prescritivos é a equação para determinar aberturas de janela de explosão que nós encontramos na NFPA 68, né? Métodos baseados em desempenho são métodos baseados em testes, né, de terceiros realizados já pela própria empresa ou por outra empresa. Então, o ideal é que, obviamente, a gente some os dois métodos para determinar a melhor estratégia de mitigação no nosso projeto, né? Então, começar a falar de algumas soluções específicas, né? Nós vamos tratar primeiramente de soluções relacionadas à prevenção de incêndio, depois soluções relacionadas à prevenção de explosão. Algumas delas se repetem, né? Mas a gente vai tratar nos slides seguintes cada uma aí para termos esse conhecimento. Em relação à prevenção de incêndio, né? A gente trata em evento primário e evento secundário, né? Dentro do evento primário, nós temos reduções de faísca ativas, né, através de sensores de partícula, por exemplo, e com uma interrupção imediata, né? Então, o sensor de partícula detecta a partícula e automaticamente um sistema de água ou de CO2 é acionado para interromper essa faísca, né? Uma outra forma seria a redução de faíscas passivas, né? Um exemplo disso é o Spark Cooler, né? Ela é uma redução puramente mecânico, né? A partícula ela passa por um caminho tortuoso e se apaga dentro desse dispositivo. Já um evento secundário, nós temos essas comportas de interrupção ou válvula de desvio de fluxo, né? Caso aconteça um evento de incêndio, um princípio de incêndio ou de explosão, ela direciona essa fumaça aí para uma área segura, né? Também é um dispositivo automático. Ainda em relação à proteção de incêndio, né, nós temos os tradicionais sprinklers, né,
e sistemas de supressão química. Nesse sentido, é muito importante a gente ter pleno conhecimento das características químicas do particulado que nós vamos trabalhar, né? Porque, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se eu trabalho com um enxofre, né? E eu tenho um sistema de sprinkler molhado, a gente sabe que o enxofre misturado com a água, né, ele gera o ácido sulfúrico, né? Então não é adequado, por exemplo, trabalhar com água e enxofre. Então, para cada particulado ter esse conhecimento para adotar a medida correta, né? Falando agora de prevenção contra explosão, né? Dividindo em evento primário e secundário, né? Então, a gente tem da mesma forma com relação à prevenção de incêndio, nós temos a redução de faíscas, né? Os mesmos dispositivos para detectar faíscas e atuar, né? E já falando de evento secundário, nós temos as possibilidades de trabalhar com um isolamento passivo, né, que são válvulas mecânicas conhecidas como válvula de explosão ou válvula anti-retorno de explosão, que ela fecha uma vez que ela identifica o fluxo de ar contrário, ou seja, eu tenho uma explosão no coletor de pó, essa explosão vai em direção à tubulação, essa válvula então ela fecha esse fluxo contrário, fazendo com que a explosão retorne para o coletor de pó e seja direcionada, por exemplo, para a janela de explosão. Isolamento ativo, né? Nós temos os famosos damper corta-fogo e supressores químicos que são atuados através de um sinal elétrico, né? Temos válvulas rotativas à prova de explosão e um outro dispositivo de descarte também seria o tambor, né? O kit de tambor. Esse tambor ele tem que ser, obviamente, um tambor reforçado, preparado para uma condição de explosão, né? Para ele aguentar essa pressão. E ele tem que ser hermético também, ou seja, não pode ter passagem de ar por esse dispositivo. Outros acessórios, né? As famosas janelas de explosão ou discos de ruptura, esses são os dispositivos mais comuns, né? Eles são instalados na lateral, no topo do equipamento e caso aconteça uma explosão, né, dentro do equipamento, como ele tem uma resistência mecânica inferior à chapa do equipamento, a tendência é que essa explosão se direcione por essa janela. É muito importante ter ciência, né, de que uma vez que a gente adota essa estratégia, um raio, né, onde essa explosão pode acontecer seja um local seguro, que não tenha circulação de pessoas, por exemplo. Uma outra alternativa é esse supressor de chamas, essa peça vermelha aí, muito interessante se a gente for, por exemplo, instalar o equipamento dentro da planta, né? Ela tem uma atuação puramente mecânica, mas ela suprime a explosão, né? Só sai a fumaça através aí desse dispositivo. Então é muito indicado para instalações internas. Obviamente o custo desse dispositivo é bem superior em relação às janelas de explosão tradicionais. E outro também dispositivo bastante comum, também não é também tem um custo considerável aí, seria a supressão química, né? Cilindros, por exemplo, de CO2 que são acionados mediante a detecção de um aumento de temperatura ou a detecção de faíscas na tubulação. Alguns fatores a considerar, né? Então, sistemas passivos, né, normalmente são mais baratos, né? Sistemas ativos têm um custo mais elevado por serem equipamentos automatizados, mas, em contrapartida, traz uma maior segurança para o processo. Para sistemas ativos, né, temos que ter em mente que os custos de partida, de comissionamento e também de manutenção vão ser maiores, né? Na verdade, tem os prós e os contras, mas de fato é um sistema muito mais confiável e previsível, né? Já para finalizar aqui
nossa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre análise de risco, né? A pergunta que fica, mas quem é o responsável por essa análise de risco? Bom, na verdade, o principal responsável, inevitavelmente, vai ser o dono do processo, né? O gerente da planta, o engenheiro de projetos. E o que se espera, né, desse responsável? É que ele esteja informado, conheça os riscos, consiga identificar os riscos e tomar as devidas ações necessárias, né? Nós temos a norma NFPA 652, que traz, inclusive, orientações de como fazer uma análise de risco adequada. Então, ali nessa norma já nos traz algumas tabelas e orientações de como fazer esse trabalho, né? Apesar de termos aí o dono do processo, ele não vai ter a resposta ou fazer todas as definições, né? Então, um grupo multifuncional aí, né, vai ser responsável por apoiar o dono do processo, né? Nós, como fornecedores de sistema de exaustão, somos parte, né, dessa equipe. O fornecedor dos dispositivos de combate à explosão ou incêndio também é parte do processo. O time de EHS, principalmente não, mas os usuários, né, os operadores das máquinas, também é muito importante que participem dessa análise para que a melhor estratégia, né, seja selecionada e que ela seja seguida da forma correta, né? Bom, pessoal, chegamos aqui então pontualmente, 10 para o meio-dia. A gente tem esses últimos 10 minutinhos aí para responder algumas perguntas que vieram aqui. Eu vou começar, Tiago, Diego, aqui. Eu recebi aqui umas perguntas. Quais são os principais critérios para selecionar um coletor de pó adequado ao manuseio de poeiras combustíveis em ambientes industriais? Bom, vamos lá, Márcia. Bom, referente aos critérios, né, igual a gente abordou aqui no começo da apresentação, a gente primeiro conhecer qual a poeira está sendo tratada, né, quais são as características dessa poeira combustível, né, e aí no segundo passo, tratar de layout, igual o Thiago comentou, né, o equipamento vai ser instalado dentro da planta, vai ser instalado fora da planta, vai ter acesso para fazer manutenção, como retirar esse pó que está sendo coletado, né, mas realmente aí o principal critério é partir dessa análise de risco, né? Conhecer o pó que você está tratando, né? Fazer a classificação de áreas, igual eu apresentei, a zona 20, zona 21, 22, e aí sim seguir para a seleção aí dos equipamentos e para o projeto propriamente dito. Márcia, tá no mudo. Márcia, nós estamos te escutando. Opa, desculpem, deixa eu voltar aqui para a pergunta. Estava falando. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao lidar com poeiras combustíveis e como evitá-los no projeto? Bom, essa eu posso responder, Márcia. Bom, o erro mais comum, né, é não fazer a análise correta do particulado, né? É ignorar as características do particulado que nós vamos trabalhar. Acho que esse que é o princípio, né, de todo o dimensionamento do sistema, é saber exatamente que tipo de pó nós estamos trabalhando. E um outro erro também bastante comum, né, que é o que a gente apresentou aí, é a inclusão de pontos de exaustão adicionais em um sistema de filtragem já existente, sem a análise prévia do projeto original, né? E isso contribui negativamente aí para a performance do sistema, né? Então, recomendações, né, que sempre analisem o tipo do particulado, né? Até pegando o gancho, mas foi feita uma pergunta sobre a análise do pó, né? A Uhum. Donaldson não faz essa análise, tá? Mas existem laboratórios específicos. O Diego comentou sobre o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, que faz essa análise. Esse é um dos laboratórios, tá? Então, fazer análise do pó e caso você precise revisar o projeto de exaustão, que consulte o engenheiro que
concebeu esse projeto para avaliar se é cabível fazer alguma alteração ou não, ou o que precisaria ser. Maravilha. Então você já respondeu duas perguntas em uma só, maravilha. Vamos ver uma pergunta aqui sobre manutenção, que a gente não falou muito. Qual a importância da manutenção preventiva em sistemas de coleta de pó para garantir a segurança contra explosões? Tá, vamos lá, Márcia. Então, referente à manutenção, né? Então, principalmente fazer inspeções periódicas, né, nas tubulações aí de captação, se não tem muito particulado parado aí nessas tubulações por deficiência, por exemplo, de balanceamento, por inclusão de outros pontos de captação, igual o Thiago comentou, checar toda a parte, por exemplo, de válvula rotativa, se o pó está sendo descarregado continuamente, se a janela de explosão está instalada corretamente, se você está utilizando um supressor químico, um cilindro, né, igual o Thiago comentou também, se ele está dentro da validade, se ele está pressurizado, se o sensor está funcionando, né? Então, realmente é se atentar para todos os itens que estejam perfeito, por exemplo, funcionamento. Um item aí que muitas vezes o pessoal não é que esquece, né? Ou que negligencia de fazer a manutenção, a inspeção, é nas tubulações de espoeiramento, né? Porque, novamente, se você tiver muito pó parado dentro da tubulação de exaustão, se tiver qualquer faísca, qualquer explosão, é mais material combustível que você tem dentro da tubulação para entrar em combustão para gerar outras ondas de explosão. Então, queria ver que esses são os principais itens. Maravilha. A gente está com bastante perguntas no chat ainda. Vamos fazer o seguinte, só temos tempo para mais duas. E as demais a gente manda tudo respondido para vocês por e-mail, tá? Não precisam se preocupar que a gente vai elaborar as respostas para vocês. Mas vamos lá. Como diferenciar uma poeira combustível de outras partículas? Oi, Márcia. Viu só também fazendo um gancho aqui, o pessoal da IEP comentou aqui no chat, obrigado aí pela participação, que eles também fazem análise de poeiras Ah, eu vi combustíveis, aqui. tá? Aham. Então fica aí mais uma dica. Então, Márcia, sobre essa pergunta sobre saber diferenciar. Na verdade, a única forma de diferenciar é lógico, né? A partir de conhecimento, né, do produto e, né, como o Diego comentou, né? Você tem um site alemão ali que é através dele é possível fazer uma análise inicial sobre o seu pó. Na verdade, ele não vai ter talvez o pó específico do seu processo, mas ele vai ter algo similar, né? Então, a partir de lá, você tem uma noção se o seu pó é explosivo, né? Pode ser através de lá. Mas, assim, o método mais confiável mesmo é através realmente da análise do particulado, que aí o pessoal da IEP pode fazer, por exemplo. Maravilha. Quais os sinais de um sistema de coleta de pó que um sistema de coleta de pó está operando fora dos parâmetros seguros em ambientes com risco de explosão? Tá? Não, vamos lá, Márcia. Não só em ambientes com risco de explosão, né? É, mas, por exemplo, né, igual o Thiago expôs, se a gente vai colocando pontos de captação adicional no sistema de empoeiramento existente, ou se o filtro já está chegando no final da vida útil, né, o cartucho, a manga já está saturada, inevitavelmente o filtro vai estar operando abaixo da sua vazão nominal. Então, visivelmente, você vai verificar que está tendo pó de suspensão na planta, está sendo acumulado poeira, né? Então, isso daí já é um indicativo, né, de que o sistema está operando fora da sua capacidade nominal. E aí é preciso passar por um processo de manutenção, checar a perda de carga dos elementos filtrantes, refazer, né, o balanceamento do sistema, caso algum colaborador tenha questão dos dampers, né, dos registros, voltar isso daí para a condição nominal, né, e aí seguir com a operação, mas obviamente você vai verificar esse pó, essa poeira cada vez mais em suspensão no seu ambiente fabril. Bom, gente, em respeito ao horário aqui de todos, eu estou anotando, eu estou com dando print aqui de todas as perguntas que vieram. Vou passar para os nossos especialistas, eles vão me responder. E assim que eu tiver as respostas, a gente prepara um e-mail e envia todas as
as perguntas respondidas para vocês, tá? Então, em nome da Donaldson, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Não esqueçam de responder o nosso nossa pesquisa. Respondendo, a gente manda o certificado também para vocês por e-mail, tá bom? Então, Obrigado, com isso, pessoal. encerramos. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais. Boa tarde.